Galera, o São Paulo, ele tem uma joia tão rara aí, ele tem um jogador novo, que ele pode ser sim considerado o novo Kaká do São Paulo, e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso aí hoje, beleza? Além disso, quero falar também do interesse real que aparece agora noticiado do goleiro Carlos Miguel. Fechou? Sabe aquele goleirão que era do Corinthians? Ana vai disputar sim o jogo treino no próximo sábado, vai acontecer no estádio do Morumbi. O Alianza Lima, que a gente vai falar até quando, né? É o time que eliminou o Boca, a gente vai falar isso toda hora. E o já conhecido, né, no caminho do São Paulo, Tadieres. O que o presidente acha de tudo isso, hein? Vamos saber dele agora. Júlio Casares aqui conosco no Linha de Passe, esteve conosco no FC, prévia do sorteio. Se te oferecessem esse grupo que caiu com o São Paulo 2 horas atrás, o senhor teria aceitado de bom grado? Sim, aceitado. Tem uma, Plihal, na verdade, a parte logística de viagem ficou melhor, né? Paraguai, Argentina, Peru. Mas são todos jogos difíceis, né? O Libertad tem feito bons jogos, tendo uma sequência de vitórias. O Tadieres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, né? Então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que isso com o nosso calendário é importante. Mas serão jogos difíceis. Viagem mais pesada, a de Lima, que não chega também a ser uma loucura de desgaste. Verdade, Lima é mais distante, etc., mas não é algo muito preocupante. Mas quando eu vejo as marcas que estão lá, e vejo o retrospecto do Libertad, do próprio Tadieres, são... O do Tadieres é em Córdoba, onde o São Paulo costumeiramente não vai bem, né? Quem sabe agora o São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba. Mas, na verdade, Plihal, o que passa é que o São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte. Tem que entrar com muita seriedade para fazer o máximo de ponto possível, porque isso vai trazer dividendos lá na frente. Em relação ao Libertad, time que está sempre jogando a Copa Libertadores, há uma vantagem para quem o enfrenta, não tem uma torcida numerosa, uma torcida muito fanática. Isso em Libertadores, você não ter isso é um ponto favorável. Não tem dúvida. A torcida, a condição do estádio, a pressão, isso na Libertadores faz diferença. Então esse ponto é importante. Eu vi vários grupos, tem um grupo muito difícil, que está Internacional, Bahia, Nacional, enfim. Mas eu reputo que todos os jogos da Libertadores hoje têm uma competitividade muito grande e o São Paulo tem que encarar com muito respeito qualquer adversário e com muita determinação. O que vai marcar o sucesso é o grau de competitividade, porque um clube que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil simultaneamente, vai ter que ter um elenco preparado para enfrentar essa maratona. Luiz Ubeldia já escreveu alguma mensagem para o senhor dizendo o que achou do grupo? Ainda não, eu tenho com várias mensagens aqui, mas eu não abri, não sei se tem do Luiz aqui. Mas certamente ele amanhã vai estar conversando com a gente e já fazer um planejamento, esperando as tabelas agora que vão sair, para que a gente consiga, junto com o brasileiro, agregar a melhor condição do São Paulo. Obrigado, presidente Casares. Devolvo para você mais uma vez, William. Caio, São Paulo, tal, Deus me livre, tá? Deus me livre, que vá pro Santos, que vá pro Flamengo, que vá pra onde quiser. Rodrigo Caio não dá mais, né? Sem chance. Nada pelo fair play, nada do problema. É muita contusão, um jogador que nunca foi nada disso. Ele tem um tempo de bola legal. Mas se comparar ele com o Alan Franco, com o Arboleda, dá até dó, né? Não dá nem pra comparar. Então, Rodrigo Caio, sem chance nenhuma, que vá pro Santos lá, time do Neymar. Ele jogou bem contra o Neymar pegava Rodrigo Caio, Pires, Paulo Miranda. Ele sambava pra cima dos caras que dava até desespero. Então, torço sim pro Rodrigo Caio ir pro Santos, ter um ótimo emprego, parabéns, seja feliz, tá? E por falar em Alan Franco, o Alan Franco não renovou o contrato ainda, tá bom? Isso aqui é preocupante, hein? Diretoria São Paulina renovar contrato do Alan Franco. Põe na agenda aí como assunto número 1 de amanhã, beleza? Hoje já são 5h12 no momento da gravação desse vídeo. Anota aí na agenda aí o Belmonte, Júlio Casares. Põe pra amanhã, às 9 da manhã, tomando café preto lá, café com leite, o que você quiser. Já coloca lá, renovar Alan Franco, beleza? Não tem outra prioridade. A prioridade máxima agora é renovar Alan Franco. Depois disso, sai a prioridade 2 e aí eu não quero me envolver por enquanto. Mas a 1 é renovar Alan Franco. Não pode perder um zagueiro do quilate do Alan Franco. Alan Franco e Arboleda, eles são a dupla Josué Mineiro.
sei lá, Lugano e Fabão, André Dias e Miranda, é mais ou menos o que nós temos pra hoje com Arboleda e Alan Franco. Então renovar Alan Franco now, agora, imediatamente, fechou? Tamo junto? Vamos lá, gente, temos que fazer isso em coro, tem que ser todo mundo junto. Duas coisas agora que não são muito legais. Uma delas é o William Gomes, né? Tava vendo lances ali no Porto de Portugal, aquele time europeu que comprou, né, o William Gomes. O Tricolor vai disputar um jogo treino? Ana vai disputar sim um jogo treino no próximo sábado, vai acontecer no estádio do Morumbis, diante do São Bernardo. Esse jogo treino vai ser fechado para a imprensa, também vai ser fechado ao público, mas é parte da preparação aí do Tricolor para sua estreia no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer apenas no dia 30 de março contra o Sport, também no Morumbis. Então, durante esse período de treinamentos, São Paulo está buscando não perder o ritmo de jogo. O elenco ganhou folga no sábado e no domingo, depois de uma semana de treinamentos após a eliminação do Campeonato Paulista na semifinal para o Palmeiras. Hoje se reapresentou aqui no CT da Barra Funda para uma série de avaliações físicas em grupos de 4 jogadores cada, a partir das 10h30 da manhã até agora há pouquinho, 5 e pouco da tarde. Esses jogadores passaram por avaliações físicas durante a semana. O elenco vai seguir nos seus treinamentos técnicos, táticos, para chegar inteiro, né, para conseguir disputar esse Campeonato Brasileiro de forma aí satisfatória. Lembrando que tanto Bobadilla quanto o Ferrarese não estarão disponíveis durante essa semana porque estão servindo as suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo durante essa data FIFA. Tá certo? Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Má, por todas as informações aqui no Gazeta Esportiva. Alex vai falar alguma coisa do Zubeldia, do São Paulo? O São Paulo agora tem todo o tempo do mundo para se preparar. Muitos são paulinos gostariam de ver uma troca de treinador, mas o São Paulo preferiu manter o trabalho do Zubeldia. E ele tem essa oportunidade, né, de 20 dias quase de treinamento, preparação. Vai fazer um jogo treino agora no fim de semana sem a presença de torcedores e também da imprensa, ou seja, um treino completamente fechado. E o resultado de tudo isso a gente vai ver só a partir da estreia do Campeonato Brasileiro. Não tem muito o que a gente falar. Não precisa ser fechado. Pois é, mas aí ele quer talvez treinar coisas, experimentar, fazer testes, observar jogadores, não sei. Mas um jogo treino não precisava ser jogo treino fechado. São Bernardo? Nossa, acho que não. É quase um mês, né, Xará? É quase um mês. Quase um mês São Paulo sem jogar, vai estrear no Campeonato Brasileiro. E é claro que os 3 primeiros jogos, Michele, do Zubeldia serão determinantes para ele. Ex-Corinthians, que foi embora para o Nottingham Forest, que está sendo noticiado aqui nesse canal direto, como uma possibilidade, uma vez que Evangelos Marinax feche com o São Paulo, esse goleiro Carlos Miguel, ele está encostado no time do Evangelos Marinax. Eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza, que é Nottingham Forest, tá? Eu posso até pesquisar, mas não precisa, né? É o Carlos Miguel, o grandalhão do Corinthians lá, que foi pro time do Evangelos Marinax. E o São Paulo está... É Nottingham Forest. E o São Paulo está querendo ele faz tempo já, não o São Paulo na pessoa jurídica São Paulo, mas a torcida pedindo, vendo essa questão aí do Evangelos Marinax, que vai facilitar a troca e tal. Quando acontece esse tipo de sondagem, tem time aqui no Brasil como o Cruzeiro, que também está ligado nisso aí. Então o Cruzeiro foi na quinta-feira passada, descobri isso hoje, na quinta-feira passada, o Cruzeiro fez uma sondagem pelo goleiro Carlos Miguel, que viria, olha as ideias, ele viria para ser sombra do Cássio de novo. Quando era do Corinthians, o Cássio, o Carlos Miguel era reserva dele. E agora, indo com o Cássio pro Cruzeiro, o Cruzeiro também gostaria de ter, fez até a sondagem para ter o Carlos Miguel. E aí é o seguinte, nós vimos goleiros tipo John, que era reserva do Santos, foi pro Botafogo, jogou bem e tal. Lucas Perry, vimos esse Carlos Miguel, vimos Valdir, aquele lá, o goleiro do Cuiabá, que era do Corinthians e tal. Enfim, ele também era um goleiro que poderia ter vindo pro São Paulo. Tadeu, também que poderia ter vindo pro São Paulo, acaba no Goiás e tal. E o São Paulo sempre tratando o goleiro de maneira irresponsável. Tipo, como se não precisasse ter um goleiro de respeito pro tricolor paulista. O goleiro Rafael, é bom lembrar, de 35 anos, é um goleiro de respeito. Não dá pra negar, mas quando eu falo aqui, eu venho defender o Rafael, alguns de vocês aí chegam na minha cara e falam, ele era reserva no Atlético, ele era reserva no Cruzeiro, nunca que ele pode ser o cara pro São Paulo. E nesse momento onde ele erra
feio ali contra o Palmeiras, não dá pra ignorar esse discurso, esses fatos que vocês colocaram. Então o Rafael, se você gostar dele, que é como eu gosto, no meu caso, não dá pra nós que gostamos dele desconsiderarmos que ele tem 35 anos e que talvez ele tenha que dar espaço pra alguém no São Paulo. Quando você pensa que o São Paulo tem que pagar 20 milhões no goleiro, realmente é uma coisa. Deixa o Rafael aí. Não precisa. Agora, calhando do Evangelos Marinax assinar com o São Paulo mesmo. Assinou e tá beleza. E aí assinou. E aí o São Paulo tem o cara parado lá em algum time. Até pro Carlos Miguel, pro Evangelos Marinax, vai ser interessante colocá-lo no São Paulo. Ainda que por empréstimo, aqueles arrendamentos. Arrenda ele. Igual o Palmeiras fez com o estádio. Deixa arrendado aí. Coloca ele no São Paulo porque ele vem pra jogar. E isso está muito próximo. Ontem eu fiz um vídeo e falei de novo do Evangelos Marinax e um camarada aqui do canal falou assim, mas faz um ano que você tá falando. Não, faz um ano. Já tem uns bons 4 meses aí, praticamente 5, mas é um cara que está muito próximo do São Paulo e muito, 99% também, que vai fechar com o São Paulo, o Evangelos Marinax, o magnata grego aí. Então, Carlos Miguel... Valeu, Playhai. Eu passando a bola agora para Vitor Birner. Sorteio da Libertadores definido. Grupo mais complicado, grupo mais acessível para a gente começar essa conversa, Birner. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Jean Zupac, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, eu acho que todos os grupos são bem acessíveis. Tá? Para os brasileiros. Para os brasileiros, obviamente. O mais difícil, eu concordo, é o do Inter e Bahia, exatamente porque se enfrentam e aí você não pode ter nenhuma espécie de tropeço contra outras equipes, então um pouquinho mais difícil. Acho que esse grupo, Atlético Nacional, eu vi o jogo da classificação, razoável, né? O Nacional do Uruguai, razoável. Eu acho que o Inter e o Bahia são as melhores equipes. Agora, realmente os jogos de Libertadores às vezes tem pegadinhas, etc. E eu tenho que dividir sempre o campeonato em duas partes. Uma é a fase de grupos, aí o campeonato acabou. Sim. Aí a gente vai ter o Mundial de Clubes, Sim. mais um mês de paralisação depois do Mundial de Clubes, e nisso tem uma janela de transferências. O Zupac até lembrava Pode aqui, virar outra fora do ar, Libertadores. o Palmeiras na fase, no mata-mata, o Palmeiras vai se classificar, não tem o Estevão. O Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que o Estudiantes é um adversário difícil. O Estudiantes é um time que tem o Alário, centroavante, contratou Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino Thiago Palácio, né? Sim, 10, jogando muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? joga pela direita, Bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Né? Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos dois times que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes, 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Mas tá invicto no Campeonato Paraguaio. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja ainda sempre um ponto a ser... E você vê que o Casares, ele elogia exatamente esse ponto. fato. Óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele tá com a Lili Nascimento nesse momento. LDU, vai lá em... Chega pro Gazeta Esportiva. Boa noite, Mal. Vamos agora pra gente falar do Luca, esse rapazinho aí que é o novo Kaká, é um postulante a trono de Kaká no São Paulo. O Kaká não teve trono aqui, ele foi um cara que teve uma passagem relâmpago, inclusive, ganhou o Rio São Paulo, fez um golaço contra o Vasco, alguns gols lá no Rio São Paulo, mas o Kaká não teve carreira no São Paulo. Ele volta pro São Paulo depois de velho, 34 anos pra dar uma força, 33, e se aposenta e não teve Kaká no São Paulo. O Kaká era um cara que foi da base do São Paulo, que despontou pro futebol no Milan, jogou Copa do Mundo, ganhou, né? Em 2012 ele ganha a Copa do Mundo. E aí é isso, ele tava no banco, né? Não tem o Kaká no São Paulo. Kaká é um cara que ajudou o São Paulo quando ele foi embora. Agora eu tava vendo o Luca
Nesse mundo onde o São Paulo quer devolver alguns caras para a equipe de base, onde o Ferreirinha e o Eric já não têm agradado tanto assim, onde o William Gomes foi jogado aos leões lá no Porto, não que ele esteja mal, né? Mas nós ficamos mal. O São Paulo se desfez de muitos pontas e agora Henrique Carmo talvez já esteja procurando o clube, o empresário dele. Então o São Paulo daqui a pouco vai ter o Rian Francisco, mas vai faltar um ponta. E o Luca, diferente do Henrique Carmo, do Lucas Ferreira, que jogam na ponta direita, o Luca joga na ponta esquerda. Esse seria uma sombra pro Ferreirinha. Só que ele, tava vendo os lances dele lá, ele de fato lembra muito o Kaká. Coloque depois os lances do Luca para você assistir aqui no YouTube. E você vai ver uma velocidade incrível, um drible excelente e ele também tem um bom poder de finalização. É claro, você vai comparar com o Rian faz muito mais gols, mas o Luca tem um bom chute e ele se desdobrou pro Matheus Alves brilhar como meia e o Rian se brilhar como um centroavante. O Luca é excelente de bola, o São Paulo está investindo bastante na categoria de base, precisa conseguir então fazer essa transição e o técnico atual, esse técnico interino aí do São Paulo, ele tem que conseguir encontrar espaço para caras como o Luca poder jogar, poder brilhar, porque o futuro do São Paulo está aqui. Um cara excelente igual ele tem que ter espaço. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos.